Bem-vindos para mais essa aula em EAD. É a nossa terceira aula, nosso terceiro encontro, né? Então, eu estou trabalhando com vocês a introdução à cartografia e nós estamos trabalhando os conceitos aqui. Então, esses conceitos, nós vimos já em sala de aula, discutimos algumas coisas, né? A necessidade de fazer os registros cartográficos, por que cartografar, por que produzir os mapas, por que tem essa ciência, né? E entendemos a evolução ao longo do tempo, o que ele proporcionou, o que ele nos trouxe. Nós trabalhamos também alguns elementos, então em sala de aula eu trabalhei agora com vocês a questão das escalas, falamos também sobre projeções cartográficas, são dois elementos fundamentais para o material cartográfico. Então nós vimos aí que a capacidade de proporcionalizar, ela se transforma fundamental, ou seja, reduzir o tamanho real para poder representar ele em uma forma que permita fazermos os nossos trabalhos. Como nós temos aí citado e mensurado, que se eu fosse representar o planeta Terra, eu precisava de um outro planeta, uma área igual, para representar na mesma proporção, de 1 para 1. Então nós fazemos proporcionalizações, nós reduzimos as suas áreas, no caso 10 mil vezes, 1 milhão de vezes, e isso vai trazer uma condição para que possamos colocar em planos, para que possamos colocar em superfícies que permitam executarmos e produzir os mapas, assim que nós falamos, né? E isso daí nós fizemos alguns exercícios e entra um pouco da conversão de valores métricos de quilômetro para centímetro, centímetro para quilômetro, passando pelos metros ali. E isso é parte para que a gente possa utilizar. Passei na sala de aula para vocês alguns macetes para que a gente possa fazer essas conversões. E hoje, nessa nossa disciplina, eu vou deixar alguns exercícios aqui para a gente sedimentar. Então, qual que é? Quanto mais nós vamos exercitando, mas nós vamos adquirindo o conceito ou trazendo essa sedimentação sobre este tema. Então a escala vai estar ali colocada. Em sala de aula, eu falei muito breve com vocês a respeito das projeções cartográficas. Então as projeções cartográficas estavam ali sobre outros elementos e nós vimos os diferentes pontos de vista. Para isso, eu deixei ali 3 videoaulas que eu já tenho apresentadas. E reforçando, até mesmo propositalmente em sala de aula, não me estendi muito já, sabendo que nós teríamos esse material aqui, e esse material para que vocês possam revisitar o momento que for importante para vocês. Então nós sabemos da superfície que nós temos do planeta e como que nós vamos representá-la, como que nós vamos trazer isso para um plano, para um papel, para uma forma que permita trazer esta condição. Então, as diferentes formas de projeções, elas estão associadas a o que nós pretendemos representar, ou o objeto que nós pretendemos representar onde ele se encontra. Falei muito com vocês em sala de aula que o hemisfério norte ele tem um processo de ser representado diferente do América Central, por exemplo, que ele vai ter algumas outras condições. E depois eu vou apresentar para vocês também os diferentes sistemas de projeções e como que isso vem trazendo para nós a condição. Sempre lembrando, a cartografia é uma forma de representar algo à distância. E essas representações, elas passam por processos que são redimensionados, que têm suas projeções e ajustes com equações matemáticas, mas essas equações elas acarretam erros, os erros admitidos. Então é importante que nós saibamos que existem os erros, não quer dizer que eu estou livre para errar o quanto eu quiser. Não, o que acontece é admitido os erros e nós temos que trabalhar nessa segurança para que a gente possa avançar e ter este exercício. Bem, o objeto dessa aula é reforçar o conteúdo teórico com vocês, então vocês vão assistir os vídeos ali, vão ter condições de buscar o material. Tem um material que está disponível para vocês, tem 2 ali que eu já recomendo para vocês, as noções básicas de cartografia do IBGE, também tem os elementos da professora Ana Clara, que ele é bem didático, então recorram a esse material para que vocês possam sedimentar os conhecimentos de vocês, além das bibliografias que também já deixei na ementa para vocês têm acesso a esses materiais, e eles vão permitir que vocês tragam essas definições e esses conceitos. E aqui a aula, ela traz para que vocês possam ter esta leitura e esse entendimento sobre a reflexão. Nesse momento nós vamos registrar essa aula de vocês com a elaboração das questões. Então fiquem atentos ali, respondam as questões que eu estou solicitando para que a gente possa ter o registro dessa presença e essa nossa terceira aula, a EAD, aqui da disciplina de Introdução à Cartografia. Então fiquem atentos ao prazo que vai até a nossa próxima aula, que é o dia 9 de abril, às 19 horas.
Então, por favor, façam a postagem até essa data. Quem tiver algum problema de acesso ao Moodle, entre em contato comigo via e-mail, fabioaires@uems.br. Então, quem tiver com dificuldades de acessar, entre em contato